Vamos meditar? Eu sei que dessa vez você está até se perguntando e se questionando. E os presentes? Os presentes vamos deixar para setembro, que é a festa brasileira. Aí nós vamos aqui dar presente. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João. Eu quero meditar junto com você. E nós vamos passar aqui alguns minutinhos meditando nesse Evangelho. E quando eu estava me preparando para vir para cá, e quando soube que eu teria esse tempo de meditar com os irmãos, eu tive pegando as minhas anotações de pregações e meditei no Evangelho de João. Não é? Hoje nós vamos falar dos 7 sinais escritos no Evangelho de João. Não é? Esse livro ele foi escrito porque tem um objetivo. Ele tem um objetivo, né? Ele está dividido em 2 partes, do capítulo 1 ao capítulo 12, versículo 50, vem falando dos sinais do Filho de Deus. Do capítulo 13 em diante, até o 31, vem falando o Cristo, o Filho de Deus. Então, esse livro ele é dividido em 2 partes, está estruturado em 2 partes, tá? Tendo até esse capítulo que eu lhe falei, sendo os sinais, e a segunda parte, João mostrando Cristo como o Filho de Deus. Não é? Abra logo no capítulo 1, não é? Capítulo 2, não é? E nós vamos começar a partir daí. Deixe a sua Bíblia aberta, que nós vamos ler algumas passagens desse livro, e espero que no final ele possa ser uma aplicação muito forte na sua vida. Foi João que escreveu esse livro. Ele escreveu de Éfeso. Ele estava em Éfeso. No final da vida de João, ele foi levado preso para Patmos, depois foi levado para Éfeso. Lá morreu, na época do imperador Trajano. Isso fica entre 98 e 117 depois de Cristo. Então, o livro fica entre essa data, entre 90 a 100 depois de Cristo. E a quem foi escrito esse livro? Foi para os judeus dispersos devido à caída de Jerusalém. E pode ser também para os gentios, que precisavam crer que Jesus era o Filho de Deus. Para onde foi escrito? Para a Palestina. E o método literário desse livro ele é uma narração, é o Evangelho. O método panorâmico, a ideia principal do livro, crê que Jesus é o Filho de Deus. Por que motivo ele foi escrito, o livro de João? Na época que foi escrito, havia uma grande influência do gnosticismo. Os judeus estavam dispersos e não criam em Jesus como Cristo sendo o Filho de Deus. João dá o seu testemunho dizendo que esteve com ele e viu que ele é o Filho de Deus. E começa a trabalhar nesse evangelho, apresentando Jesus através dos sinais. Onde João já começa o seu livro, tem a introdução, e ele vem já nesse capítulo que eu lhe disse, é o capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Ele está falando de que milagre, de que sinal João está narrando aí. Você pode falar para mim? Ele está falando do que aí? O que está acontecendo? Qual foi o primeiro milagre? Qual foi o primeiro sinal que Jesus operou, segundo a narrativa de João? A transformação da água em quê? Em vinho, não é? Vem dizer, nós não vamos ler para ganharmos tempo, mas a passagem do versículo 1 ao versículo 12, esse parágrafo vem tratando desse assunto. O primeiro sinal, mostra que eles precisavam de purificação. O que Jesus quer mostrar, o que significava aquele momento, aquela transformação, em outras palavras, ele estava dizendo que os judeus eles precisavam. Eles se autodenominavam purificados, justos, que não precisavam de nenhum Messias, de ninguém para a sua salvação. E Jesus vem fazendo esse grande milagre, esse
grande sinal. Eles precisavam serem lavados. Hoje, sem esse milagre na vida de uma pessoa, jamais ela conseguirá ter a purificação, ser os seus pecados lavados, mas é somente através do sangue de Jesus. E com este sinal, João vem mostrando que Jesus, ele purifica. Pode ser a pessoa que for, mas ele tem uma purificação que é através do seu sangue. A palavra de Deus diz que sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. Essa transformação que Jesus faz, ele está querendo ensinar, não somente aos judeus, mas ele ensina para nós hoje que a purificação do homem, a purificação da mulher, a purificação do ser humano é só através do sangue de Jesus. Esse primeiro sinal que a gente pode ver aí, que está em João, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. O segundo sinal de João neste livro está no capítulo 4. Veja aí, o capítulo 4 fala do segundo sinal. Vem falando do quê? A cura do quê? Do filho de um oficial. Não é? Esse oficial nunca tinha visto Jesus, só ouvido os sinais que ele operava. Com este sinal, Jesus vem mostrando para aquele grande oficial que ele tem poder também sobre as autoridades. Ele é muito além da autoridade terrena. Muitas vezes, como falávamos, seguindo um pouquinho o raciocínio do que ouvimos pela manhã, muitas vezes você fica intimidado para pregar para uma pessoa que tem um posto social alto. Às vezes, você pode ter a dificuldade em evangelizar uma pessoa, porque ela é um alto oficial do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica, ou que tem um alto cargo no governo estadual ou federal, ou que o cidadão seja um senador ou um deputado. Jesus, ele esteve junto com este homem. Este homem tinha ouvido falar, mas nunca tinha visto, e Jesus, ele pode operar o milagre aonde e em quem ele quiser. Basta crer. Esse oficial, ele não conhecia, mas ele passou a crer em Jesus. E Jesus não se intimidou no momento em falar para ele que ele precisava de uma transformação. Quantas pessoas estão precisando hoje de uma transformação? E quantos não estão tímidos em seus cantinhos com suas Bíblias, muitas vezes guardadas, e não expõe, não fala? Jesus, ele quer salvar todo homem, seja ele de alto posto, ou seja ele uma pessoa simples. Ele quer salvar como salvou, como curou o filho desse oficial, ele passou a seguir a Jesus. O terceiro sinal que a gente também percebe aqui, no Evangelho de João, o terceiro sinal está no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 18. Não é? Que sinal é esse? Que sinal é esse que está acontecendo? O terceiro sinal no Evangelho do livro de João. Qual é esse sinal? Qual é esse milagre que está acontecendo aí? Não é? O que Jesus faz? Jesus quebra uma tradição e vai e faz o quê? Este milagre. O que aconteceu aí? Você está acompanhando comigo? Ele manda o quê? Manda quem? Alguém fazer o quê? Não chegaram lá, porque o texto é extenso, não é? Fala sobre o tanque, que anualmente alguém ficava nesse local, e esse tanque, a água dele era vermelha, sabe? Esse tanque era vermelho. Acontecia sempre num período de festa, não se sabe qual era esse período, mas sempre eles esperavam um dia para serem curados ali. Hoje nós não precisamos esperar épocas. Algumas pessoas que creem fazem sacrifícios, como eu já vi e já preguei em Juazeiro do Norte, onde a cidade de Juazeiro é toda voltada, toda devota a Padre Cícero.
E muitas pessoas, meus queridos, muitas pessoas estão buscando um milagre. Muitas pessoas vão em uma cidade do Nordeste, no Grécia, em São Francisco de Canindé, e levam pernas, levam cabelos, eles fazem pernas de madeira e levam representando uma cura, que se eles jogarem aquilo ali dentro daquele santuário de São Francisco de Canindé, ou jogarem lá na tenda de Padre Cícero, se você chega no centro de Juazeiro, no aeroporto, você enxerga uma tenda muito grande, local onde muitos romeiros nordestinos estão indo buscando cura, porque não conhecem esse Jesus que esteve fazendo este sinal. Hoje nós não precisamos, ninguém precisa fazer romaria daqui para Aparecida, não é? A cidade de Aparecida, para receberem um milagre, para receberem um sinal. O Jesus que nós temos é um Jesus que opera maravilhas. É um Jesus que faz maravilhas na vida daquele que crê. E aqui acontece esse terceiro milagre no ministério de Jesus, segundo a narrativa de João. Vemos também o quarto milagre. O quarto milagre está em João capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 5. Ele vem falando aqui desse milagre. Aqui ele está purificando, não é? Aliás, ele está multiplicando os pães, dando alimento ao que estão famintos. Jesus, ele não somente pregava, ele não somente esperava que as pessoas se voltassem, ele não somente operava o milagre da transformação espiritual do ser humano, mas ele se preocupava também em alimentar esse ser humano. Muitas vezes, queridos, nós precisamos de milagres, e isso aconteceu no nosso ministério nesses 18 anos. Essa doação que recebemos lá de 5 toneladas de alimentos, foi uma bênção. Aquilo lá foi um milagre de Deus. Eu estou lhe falando não do que eu li, do que eu escrevi, do que eu meditei, mas eu tenho vivido esses milagres no meu ministério. Quando eu enxergo aquele caminhão chegando cheio de comida para mais de 2.000 índios, que foram mais de 2.000 índios alimentados ali. Somente Deus pode fazer. Eu estou levando a mensagem, o alimento espiritual, e Deus está operando o milagre físico, alimentando aquele povo. Nunca jamais eu votei R$2.500 para comprar 2 bois de 400 quilos para alimentar aqueles índios, mas os médicos foram, eu não pedi e não falei, mas eles disseram: pastor, nós queremos dar um presente para esses índios, nós queremos dar alimento para eles. Irmãos, o milagre patente do que aconteceu na narrativa tem acontecido no ministério missionário. Eu creio que cada um dos colegas nossos daqui, que estão pelo mundo afora, eles contam os milagres que Deus está operando no seu ministério, no seu campo de atuação. Jesus, ele operou o milagre, Jesus multiplicou os pães, Jesus se preocupou com o físico, Jesus se preocupa com o espiritual, e é através da sua igreja, através dos seus enviados, é que ele está operando este milagre. O Jesus, Filho de Deus, que está escrito nesse quarto milagre, é o mesmo Jesus que atua hoje. Jesus, ele atua hoje de uma forma milagrosa. O quinto sinal está no capítulo 6, do versículo 16 ao versículo 21. Veja a estrutura desse livro, como é lindo. Quando você passa a ler, que você entende o motivo, esse livro sendo escrito, o João colocando a forma estrutural desse livro, mostrando os milagres, eu fico encantado. Eu escrevi esse livro todo, como você pode ver aqui. Na aldeia eu fico escrevendo, e Deus me edificou muito com esta mensagem, eu fui muito edificado, e quando eu estava a vir para cá, eu falei, eu vou compartilhar o que Deus tem falado ao meu coração. O quinto sinal, do 16 ao 21, está falando do quê? Qual foi o milagre, qual o sinal do Filho de Deus sendo realizado aqui? Qual foi o sinal? Hein? Jesus o quê? Jesus anda sobre as águas. Não é? Aqui ele está mostrando com esse sinal aos seus discípulos que ele tem poder
sobre a natureza. Ele tem poder sobre a natureza. E a gente precisa crer e trazer sempre à nossa memória que nós estamos servindo não é um Deus, um Jesus nominal, um homem tão distante que não interfere, que não faz. Quem é esse Deus que não pode fazer a natureza mudar? Deus pode fazer. Eu creio que através da intercessão da igreja, eu creio que através da oração da igreja, Deus pode intervir, Deus pode mudar a sorte de muitos países, até de tremores que estão acontecendo. Deus pode fazer, porque Ele fez na época de Eliseu, na época de Elias, Ele operou na natureza. O Deus que na época de Jesus não estava atuando visivelmente, mas já existia como Trindade. Mas Deus atuando, e Deus atua hoje. Lá no sertão, eu já prego, e às vezes sou chamado para ir ao sertão da Paraíba. Mesmo nas aldeias, eles me chamam e a gente vai para lá. Pregar para missionários em seminários, e a gente ouve testemunhos de pessoas sérias, de pessoas que falam a verdade. E lá um irmãozinho fez uma decisão ao lado de Cristo, e é muito difícil chuva naquela região, na Paraíba, no Agreste, onde fica Jerusalém, onde eles fazem aquela encenação de Nova Jerusalém, próxima a uma cidade chamada Turitama, em Pernambuco. E lá eles fazem as roças, e muitas vezes não chove. Mas o irmãozinho fez uma decisão, um lavrador, um sertanejo, do pé rachado, fez uma decisão ao lado de Cristo e teve uma experiência magnífica. Ele orou e pediu que chovesse na sua terra. E ele passou uns 3 dias orando, pedindo para que Deus mandasse chuva na sua roça. Irmãos, e só choveu na roça do crente. É interessante, uma nuvem parou. Eu não estou falando história de que li, não. Eu ouvi essa pessoa, o irmãozinho falando. E eu estava hospedado nesse local. E eu perguntei, depois fui lá nos vizinhos, e aí, que negócio que esse irmão falou aí? Disse, não, foi verdade, pastor. Meus irmãos, Deus tem poder sobre a natureza. No Antigo, no Novo e nos nossos dias. Faça um teste, ore. Você não está servindo um Deus pequeno. O nosso Deus é um Deus grande que opera os sinais até hoje, vai sempre operar, porque Ele é o mesmo ontem e será eternamente. Temos o 6º sinal. O 6º sinal do Filho de Deus. O 6º sinal está no capítulo 9, do 1 ao 12. 6º sinal do Filho de Deus, do 9 ao 12. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso, esse sinal. Qual é esse sinal? Jesus cura quem? Um cego. 7 sinais do livro de João. O 6º, penúltimo, Jesus vem operando este milagre. Veja que ele está pregando, ele está num contexto de judeus que não cria nele como Senhor. E, em outras palavras, ele sempre estava dizendo, vocês precisam de purificação, vocês precisam serem curados, vocês precisam ser restaurados. E agora ele está dizendo, vocês precisam ter a visão espiritual. Que a ideia, o propósito desta passagem, deste milagre, Jesus queria mostrar para os judeus que eles estavam vivendo de maneira cega, sem visão dele. E ele pega esse moço aqui, opera este sinal para mostrar aos fariseus e judeus que ele dá a visão espiritual. Quantas pessoas não estão precisando desse milagre? Muitas vezes você precisa desse milagre. Muitas vezes você pode estar vendados, muitas vezes os seus olhos não estão enxergando o que Deus vai fazer. Às vezes os pensamentos negativos fazem você não acreditar no que Deus pode realizar. Os olhos estão fechados. Deus quer abrir os seus olhos, porque eu creio que aquilo que você acha impossível, Deus pode fazer.
Aquilo que você acha impossível, que seus olhos estão fechados, nunca isso vai acontecer no pensamento de algumas pessoas. Mas Deus, Ele opera. Deus, Ele curou. Deus deu vista a este cego. E Deus pode dar vista para nós em situações em que nós precisamos abrir os nossos olhos. E como missionários, a gente sempre precisa que esse milagre esteja em nossas vidas. Como foi, eu falei um pouco no testemunho pela manhã sobre a direção que precisamos. Que Jesus esteja sempre nos dando olhos espirituais, sensibilidade espiritual para que preguemos a sua palavra. Porque se ficarmos acomodados, se não buscarmos a direção, se não buscarmos o Senhor em oração, é muito difícil chegar a esta cegueira, é muito difícil fecharmos e andarmos pensando que o Senhor não pode operar. E a gente tem sempre orado: Senhor, me dê a direção, o que devo realizar, o que nós vamos fazer, o que nós queremos. Nosso objetivo é este, Senhor, mas o objetivo do Senhor é esse, a vontade do Senhor é esta. Em missões a gente sempre faz isso. Há clamores nas aldeias para que preguemos, para que saiamos de onde estamos, para irmos onde eles estão, mas nunca a gente faz isso. Nós buscamos sempre a orientação de Deus, sempre buscando: Senhor, abra os nossos olhos espirituais para que vejamos a Tua vontade e a Tua direção para esta obra que pertence ao Senhor. Apenas somos instrumentos. Jesus curou um cego que não sabia nada. Os judeus, os fariseus estavam de forma cega, andando sem visão. Jesus, Ele quer dar a visão. Não só deu para ele, mas Ele quer dar também para qualquer aquele que nele crê. O sétimo e último sinal de Jesus no Evangelho de João está no capítulo 11, do 1 ao 46. Foi o último. Esse aí foi foi o total. Fala de quê? Da ressurreição de Lázaro. Irmãos, o nosso Deus é poderoso. Ele ressuscita mortos. Lázaro, os judeus, alguns já tristes, os parentes, como você sabe, as irmãs estavam desesperadas. E eram mulheres que andavam com Jesus. Veja só, pensa na visão. Elas, mulheres que andavam com Jesus, já andavam. Jesus era amigo, Jesus se hospedava na casa de Lázaro. Jesus fazia suas missões, saía evangelizando de aldeia em aldeia, de povoado em povoado, mas o seu QG era a casa de Marta, Maria e Lázaro. Lá ele sentava, lá ele tomava água, Marta às vezes preocupada, e essas mulheres andando com Jesus, ainda duvidava do que ele podia realizar, do poder que ele fazia, do que ele operava. Elas duvidaram, como teve uma que você lendo aí, nós não vamos ler, mas na narrativa ela diz: Senhor, mas se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Mas Senhor, mas Senhor, mas Senhor, mas Senhor. E ele disse: se creres, verás o quê? A glória de Deus. Aí o texto diz: olha, Lázaro não está morto, não é para tristeza, mas é para o quê? Para a glória de Deus. João narra que a intenção, o objetivo, o propósito de Jesus era mostrar para os judeus que Ele é a ressurreição e Ele é a vida. E aquele que não tem a ressurreição, aquele que não tem a vida, claro, ele está morto e ele precisa desse grande milagre. Há muitas pessoas que estão precisando de milagres em sua vida hoje. Seu parente, seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seu amigo, sua amiga, estão precisando. Mas eles precisam saber, eles precisam ouvir desse Jesus que opera milagres. Eu tenho visto isso no nosso ministério, milagres acontecendo. Milagre de restauração física, visão espiritual acontecendo. E eu creio, eu tenho lido, eu te falo com sinceridade, quando eu leio aqueles e-mails que a irmã Rosa envia, de pessoas no hospital, de pessoas doentes, de pessoas, sabe, às vezes madrugada as pessoas enviam, eu disse: meu Deus, opera um milagre na nossa igreja em Perdizes. Me incomoda aquilo. Eu fico incomodado espiritualmente. Jesus, nós precisamos de um sinal teu para essas coisas, da saúde, da vigor físico para a nossa igreja, Senhor.
Eu sei que nós estamos sujeitos, mas eu creio num Senhor que pode, pela sua infinita graça e misericórdia, dar a nós, aos nossos parentes, o sossego. Quantas pessoas não estão sofrendo da nossa igreja hoje? Quantas pessoas não estão no hospital, não puderam vir no culto? Mas eu vou orar para que Deus opere um milagre em nossa igreja. Doenças? Vamos ter. Mas vamos pedir a misericórdia de Deus. Senhor, olha para nós, olha para a nossa igreja. E a gente não precisa ignorar aqueles pedidos de oração que os nossos queridos fazem. Eu gosto, pode mandar, eu leio todos e oro por todos. E hoje eu estou aqui para orar pessoalmente por você. E eu creio no milagre do Senhor. Eu creio no milagre do Senhor na vida da sua família, no seio da sua família. Eu creio, eu estou falando e concluindo desse Deus que é poderoso, que opera milagre. Os sinais de Jesus no livro de João era para que os judeus e fariseus crescem que Deus é poderoso e pode fazer muito, muito mais do que pensamos ou imaginamos. A transformação de água em vinho, a cura do filho do oficial, a cura do paralítico, a multiplicação dos pães, Jesus andando sobre o mar, dar vista ao cego e a ressurreição de Lázaro. E o 8º milagre que eu quero falar é o que vai acontecer na sua vida. É o que vai acontecer na sua família. Eu não sou um pregador de curandeirismo, eu sou batista e convicto da minha doutrina. Mas eu creio que meu Deus age. O meu Deus, Ele trabalha em favor daqueles que o amam, que o buscam, que o estão servindo. O meu Deus, Ele opera. E eu quero que nesta noite você peça um sinal de Deus para você. Você peça um sinal de Deus para a nossa igreja aqui em Perdizes. E você peça um sinal de Deus para um conhecido, para um amigo ou para uma pessoa da sua família. E eu creio em nome de Jesus que nós vamos orar. E Deus vai agir. Ele pode agir hoje, pode agir amanhã, pode agir daqui a 2 meses, mas Ele vai agir. Está muito forte no meu coração, isso tem 2 meses que eu pensei, e eu vou compartilhar. Se você precisa de um milagre, de um sinal de Deus, tem 7 aqui no Evangelho de João, o 8º pode acontecer na sua vida. Peça um sinal de Deus para você, peça um sinal de Deus para a sua igreja, um milagre. Aquilo que você pensa, imagina para a nossa igreja aqui, peça que Deus ouve. E peça para um amigo, para um parente, para uma pessoa da sua família. Se você lembrou e precisa de um milagre na vida de uma pessoa sua, eu quero mais uma vez orar. Pastor Nino orou há pouco. Veja Deus nos dirigindo desde de manhã. Deus nos dirigindo desde de manhã. Falando como devemos evangelizar, pastor falando que Jesus precisa operar um milagre, ele pediu algumas pessoas para levantarem. Deus está querendo fazer um milagre, um sinal aqui no nosso meio. Vamos nos colocar de pés e vamos orar. Eu não sei que sinal que você está precisando, eu não sei o milagre que você está precisando, mas eu sei que o meu Deus, Ele ouve, e o meu Deus pode fazer. Muito mais do que pensamos ou imaginamos. Muito mais. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Você que está precisando de um sinal na sua vida, na vida da sua família. Não venha por vir, porque os outros estão vindo, mas venha convicto nesse pensamento. Peça um sinal na sua vida, um sinal para a sua igreja, um milagre na sua igreja. Eu não sei, às vezes você almeja, pensa em algo espiritual para a sua igreja. Vamos orar e Deus vai realizar. Não venha por vir, mas venha crendo nesse Deus das Escrituras, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de João, o Deus da nossa igreja aqui de Perdizes. É o seu Deus também. Eu quero pedir aos pastores que nos auxiliem aqui e vamos orar por estes irmãos. Eu sei que hoje um milagre vai acontecer. Um milagre vai acontecer, creia nisso. Não estou aqui para falar ou para preencher esse momento, mas Deus tem tocado no meu coração há 2 meses para compartilhar isso com você. Vamos orar. Queria pedir que os pastores, nós pudéssemos passar
Cada um, pondo a mão no ombro, Senhor, dando uma palavra. Pastor Eliseu aqui, nós vamos orar nesse momento enquanto os irmãos estão tocando. Feche seus olhos e ore, pedindo o sinal de Deus na sua vida. E você ouviu e leu em João que Deus pode fazer um milagre, realizar um milagre. Ó Senhor, já oramos e já pedimos, pastores, os teus servos, Senhor, e já te agradecemos pelas respostas das nossas intercessões e orações. Senhor, a tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, 2, 3, como aconteceu com Marta, Maria e Marta. Durou noites, mas a alegria veio pela manhã, na ressurreição, na vida, na alegria. E eu sei que milagres acontecerão aqui. E muitas vidas que estão humildemente no teu altar, não no altar de homens, mas no altar do Senhor. E muito obrigado pela humildade e simplicidade de cada um sair do seu local e clamarmos juntos para que o milagre aconteça em nossa vida. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo João ter narrado esta palavra e nos inspirar hoje e confiarmos e dependermos também do que aqueles dependeram de um milagre. E hoje nós estamos dependendo. Muito obrigado. Abençoa o teu povo, Senhor. Obrigado por esta igreja. Abençoe esta igreja. Abençoe o nosso pastor Nino, os nossos amigos, colegas pastores que estão com ele. Abençoa, Senhor, desde o irmãozinho que trabalha lá na frente, que nos recebe, fica naquela guarita, até as pessoas que ficam aqui no altar ministrando. Toma conta desta igreja. Senhor, estenda as tuas mãos de misericórdia, Senhor. Senhor, precisamos da tua intervenção, precisamos de um milagre do Senhor no seio da nossa igreja. Queremos ouvir, queremos ler e-mails de vitórias, queremos receber e-mails e celebrar, pular de alegria onde estivermos, pelo Senhor estar realizando grandes milagres. Ó Senhor, muda a sorte de situações, Pai. Em teu nome que nós oramos e pedimos. Amém. Dá um abraço no irmão que está do seu lado e diga: o Senhor está conosco.